Olá, meu nome é Carlos Siqueira, seja muito bem-vindo e bem-vinda a este humilde canal. Aqui nós falamos de literatura e tentamos falar sempre sobre escritores diferentes, de épocas, estilos e nacionalidades diferentes. E hoje, pela primeira vez, eu trago um clássico pós-moderno, um livro que não se pode dizer que é um romance, também não é um livro de contos, ou de crônicas, ou de fábulas, não é de poesia, mas é um pouquinho de cada um destes gêneros, de forma filosófica, de forma metafórica, de forma psicológica. O livro de hoje é um clássico italiano do século passado, de Ítalo Calvino. O livro de hoje é As Cidades Invisíveis. Em primeiro lugar, eu devo dizer que este livro, As Cidades Invisíveis, de Ítalo Calvino, foi um presente de um aluno e também vizinho, Henrique. Muito obrigado, Henrique. Eu também devo dizer que quando eu mencionei esse livro para ele, eu havia dito que Ítalo Calvino foi o primeiro nome que eu ouvi na faculdade, no curso de letras, na disciplina de Teoria da Literatura, na primeira aula, com a professora Joyce, que ela havia recomendado que nós lêssemos um artigo, muito bom artigo, uma hora eu posso vir a fazer vídeo sobre ele, chamado Por que ler os clássicos? Não se engane com esse livro, hein? Isso aqui é um livro chamado Por que ler os clássicos, mas só o primeiro artigo tem esse nome. Os outros são resenhas ou reflexões do Ítalo Calvino sobre várias obras. Pois bem, e então eu passei a conhecer o Ítalo Calvino a partir do artigo, mas depois, quando eu comecei a me aprofundar sobre a minha banda de rock nacional preferida, Engenheiros do Havaí, eu descobri uma música chamada O Castelo dos Destinos Cruzados. E eu descobri que essa música, esse título, era o título também de um livro do Ítalo Calvino. E mais para frente, quando eu fui ler uma tese de mestrado sobre Engenheiros do Havaí, a autora mencionou o livro As Cidades Invisíveis, que a partir de então entrou no meu radar e que o meu aluninho me presenteou. Muito obrigado. Agora sim vamos comentar sobre a obra. Eu sempre digo que um professor dizia, professor Reinaldo, que a leitura da obra começa no título. Então nós temos As Cidades Invisíveis, que a gente já começa a se questionar. Que cidades são essas que não são vistas? Seriam cidades que não existem? Seriam cidades imaginárias? Seriam cidades que nós não conseguimos apreender com os olhos, mas sim com outros sentidos? Fica aí a reflexão. Uma outra informação é que o próprio Ítalo Calvino diz que acha que com esse livro, As Cidades Invisíveis, ele conseguiu dizer mais coisas, justamente pelo símbolo que ele escolheu. A cidade. A cidade que tem características próprias, mas que também é composta por várias pessoas, vários seres. Então você une aí o coletivo e o individual. E qual que é a história, então? Bem, o livro nada mais é do que vários relatos de um viajante, Marco Polo, para o seu imperador, Kublai Khan. E ele vai descrevendo as cidades. Cada capítulo, e os capítulos não têm mais do que 3 páginas, são de descrições. Cada capítulo é uma cidade. As cidades nunca se repetem, mas elas têm títulos que vão se repetindo. Por exemplo, As Cidades e a Memória, 1. As Cidades e os Olhos, 1. As Cidades e os Mortos, 1. E depois, conforme os capítulos vão passando, vão ter novas cidades com os mesmos nomes. As Cidades e os Olhos, 2. As Cidades e os Nomes, 3. Até chegar no número 5. Isso é muito curioso e pertinente de ser comentado, porque os capítulos eles estão numa forma, de certa forma, geométrica. Eu não sei se vai dar para enxergar aqui, mas você tem assim, as cidades e os símbolos, 5. As cidades delgadas, 4. As cidades e as trocas, 3. A cidade e os olhos, 2. A cidade e o nome, 1. Acabou o capítulo. No próximo,
As cidades delgadas, 5. As cidades e as trocas, 4. As cidades e os olhos, 3. As cidades e o nome, 2. As cidades e os mortos, 1. Então, a numeração sempre vai decaindo conforme novos capítulos vão surgindo. É como se fosse a própria estrutura da cidade. A estrutura da cidade no próprio livro. E, para quem conhece o Ítalo Calvino, sabe que ele se importa muito com a questão da forma. A forma ajuda a denotar o conteúdo. Então, isso aqui não foi à toa. Outra coisa, nesses diálogos entre Kublai Khan, o imperador, e Marco Polo, o mercador, vamos dizer assim, o viajante, de vez em quando eles jogam xadrez. E o xadrez, você sabe, tem 9 peças. Né? São 2 torres, 2 cavalos, 2 bispos, rei e rainha e o peão. Então, 9 peças. Assim como o livro também tem 9 capítulos. Então, conforme a numeração vai mudando, é como se já fosse o próprio jogo de xadrez. Genial essa sacada do Ítalo Calvino. Ok, mas essas cidades são diferentes das nossas? Sim, são. E ao mesmo tempo, não são? Como assim? É porque o Ítalo Calvino ele é um escritor muito metafórico. Ele faz muitas relações que um leitor desatento pode pensar, mas isso não tem nem pé nem cabeça. E ele também trabalha com muitos paradoxos. Por exemplo, tem uma cidade aqui, eu não lembro o nome de todas as cidades, se eu não me engano são 55 cidades, todas com nome de mulher, aliás, e que eu pessoalmente penso que, assim como a mulher é fonte de vida, a cidade também o é. Então já tem aqui uma outra metáfora do Ítalo Calvino. Pois bem, tem uma cidade que o narrador, que é o Marco Polo, ele diz assim: você vai nessa cidade uma vez e você não a esquece jamais. Porque já faz parte da intenção da cidade não ser esquecida. E para ela não ser esquecida, ela nunca se renova. Ela nunca muda, ela continua a mesma. Ela insiste em permanecer igual ao longo dos anos. E aqui entra um paradoxo, porque a cidade nunca mudando, nunca se renovando, nunca se reconstruindo, basta que você pise lá uma vez e você não precise ir lá mais nenhuma vez. Porque a cidade continua sempre a mesma. As pessoas sabem a cidade de cor. As pessoas fecham os olhos e conseguem imaginar, conseguem lembrar cada um dos lugares. E, portanto, com o tempo, a cidade definhou. Ninguém vai mais. Ninguém lembra mais da cidade. Aí você pensa, pô, mas a cidade queria ser lembrada, mas então ela nunca mudou, e por ela nunca ter mudado, ela foi esquecida? Como assim? É exatamente assim. Você não conhece aquelas pessoas que você não tem mais vontade de conversar, você não tem mais vontade de visitar, porque a pessoa sempre comenta as mesmas coisas, da mesma forma. Então, para que visitar? Para que voltar? Se ela continua a mesma, não tem uma renovação. Esse é um dos paradoxos que aparecem aqui. Então as cidades sempre são descritas dessa maneira. Existe uma estrutura por trás dos capítulos, estes que sempre começam com a descrição física, objetiva, racional da cidade, falando do espaço físico. Então os capítulos vão começar falando, tal cidade tem tantas ruas, tantas pilastras, tantas pontes. E depois o narrador, que é o Marco Polo, ele vai fazer a descrição das pessoas na cidade. E aqui é muito interessante porque no começo, no primeiro parágrafo, nós temos a descrição objetiva, racional da coisa física. E depois nós temos a descrição do que as pessoas fazem na cidade. E aí vem cada irracionalidade, uma questão subjetiva. Então nós temos dois lados aqui: racional, físico, objetivo, e o subjetivo, irracional, metafísico. Então, através da descrição, através dos diálogos que existem nesse livro entre o Kublai Khan, que é o imperador, e o Marco Polo, que é o viajante,
nós vamos descobrindo as incongruências, não só dos viventes das cidades, mas de nós mesmos. Porque, na verdade, o livro é uma metáfora. Cada cidade é uma metáfora relativa às nossas cidades, à nossa vida. Então, para dar um exemplo, existe uma cidade em que a cidade em que as pessoas vivem, ela é suspensa no ar. E embaixo dela tem um reflexo de tudo que é feito. O reflexo atinge até mesmo o que acontece dentro das casas. E as pessoas, elas não estão preocupadas com o que elas fazem, mas sim com o seu reflexo embaixo. Elas não estão preocupadas com o fato em si, mas sim como as outras pessoas vão ver aquele ato. É mais importante o olhar do outro do que a própria coisa. Ora, isso é o que acontece na nossa vida real. Existe uma outra cidade, por exemplo, também, que é a cidade e os mortos. Que as pessoas, existe a cidade dos vivos e a dos mortos embaixo, submersa. E a gente já pensa, né, no cemitério, nessas coisas. Pois bem, acontece que quando as pessoas morrem, as pessoas da cidade dos vivos morrem, elas são levadas para a cidade submersa. E lá elas ficam em posições que os vivos escolhem que elas fiquem. Então, algumas pessoas, trabalhavam como encanadores, por exemplo. Na cidade submersa, ele pode ficar numa posição de trabalho de encanador. Já existem outras pessoas que ficam em posições que elas nunca teriam na cidade de cima. Então, se a pessoa era uma pobrezinha, coitada, na cidade de cima, quando ela morre, ela fica numa posição de um cavalheiro, de uma dama, tomando chazinho, coisa que ela nunca faria. E aí no final é dito que ninguém sabe, mas a cidade de cima foi construída pelos mortos da cidade de baixo. Aí você pensa, poxa, mas como assim? São zumbis por acaso? Não, é só uma metáfora para dizer que o lugar onde os vivos estão foi construído por quem hoje está morto. É o que eu lembrei agora, que um dia desse estava dando uma aula e um aluno estava cantando uma música que falava assim, aqui estou... Era um funk. Dizia assim, aqui estou. E aí eu falei para ele assim, sabe que essa música que você está cantando, aqui estou, me lembrou uma frase que tem num cemitério, não lembro onde é que é, que na entrada do cemitério tem uma frase assim, nós que aqui estamos, por vós esperamos. E o cara falou, que isso, professor? Então, o estilo do Ítalo Calvino é sempre esse, sempre metafórico, uma coisa levando a outra. Inclusive, existe uma cidade aqui, as cidades e os símbolos, em que ele menciona que na cidade tudo remete a outra coisa. Uma placa quer te dizer o que você deve fazer ou o que você não deve fazer. Uma pegada indica outra coisa. Uma sujeira indica outra e por aí vai. Aliás, eu havia mencionado os diálogos entre o Kublai Khan, que é o imperador, e o Marco Polo, que é o viajante, e são sempre diálogos maravilhosos, sempre reflexivos, sempre muito bonitos, sempre muito poéticos, mas também cheios de paradoxos. Mas antes de ler um ou mais diálogos daqui, é preciso dizer também que essas duas figuras não foram escolhidas à toa. Marco Polo, você sabe, foi um viajante que existiu de verdade. E Kublai Khan, você também sabe, pelo menos deveria saber, que também foi um grande imperador que existiu de verdade. Então nós temos duas figuras históricas e um jovem e um idoso. Então, novamente, nós temos metáforas. O jovem subjetivo, o jovem viajante, o jovem destemido e o idoso sábio, o idoso inteligente, o idoso que não mais quer vivenciar as coisas como jovem, mas que sim contempla, porque o Kublai Khan ele só escuta os relatos do Marco Polo. Ele não viaja, ele sabe tudo através do que não só Marco Polo, como outros viajantes
Não só o que o Marco Polo, como outros viajantes descrevem. Tem até um momento aqui interessante que ele fala assim, que eu conheço tudo através do mapa. Como se as coisas fossem realmente assim, né? Pois bem, eu vou ler um trecho aqui de um diálogo entre os dois, muito bonito. É sempre assim, um discordando do outro, e os dois trazem verdades, ou pelo menos problematizações muito pertinentes. Tem um momento aqui que o Kublai Khan fala assim, mas por que você viaja, Marco Polo? E o Marco Polo fala que sempre que ele descobre um lugar novo, ele aprende não apenas sobre o lugar, mas sobre ele também, sobre o passado dele. E aí o Kublai Khan, o imperador, pergunta, você viaja para reviver o seu passado? Você viaja para reencontrar o seu futuro? E a resposta do Marco, os outros lugares são espelhos em negativo. O viajante reconhece o pouco que é seu, descobrindo o muito que não teve e que não terá. É, meus amigos, muito bonito. Existe um outro diálogo muito bonito também, que é assim. Marco Polo descreve uma ponte, pedra por pedra. Mas qual é a pedra que sustenta a ponte? Pergunta Kublai Khan. A ponte não é sustentada por esta ou aquela pedra, responde Marco, mas pela curva do arco que estas formam. Kublai Khan permanece em silêncio, refletindo. Depois acrescenta, por que falar de pedras? Só o arco me interessa. E o Paulo responde, sem pedras, o arco não existe. Então nós temos duas visões distintas de duas pessoas em que eles estão conversando, mas qual que é a pedra que sustenta a ponte? Não, não é uma ou outra, são todas que formam o arco. Então vamos falar do arco, não das pedras. Então, mas sem as pedras não há o arco. Tá aquela questão da parte e do todo. Mas é interessante perceber aqui também que o imperador, que é quem manda, a alta patente, está preocupado com o arco, com o fim em si, com a coisa já pronta. Enquanto o súdito, o mercador, o viajante, fala não, você tem que prestar atenção nas pedras todas. É interessante a figura das pedras, porque as pedras também pode significar dificuldades, metáfora para dificuldades. Então não existe arco, não existe algo que sustenta uma coisa, não existe até mesmo beleza, porque o arco é belo, sem as dificuldades da vida. Mais uma metáfora bacana e bonita, inteligente, de Ítalo Calvino. Então o livro vai se construindo dessa maneira, com diálogos, com descrições de cidades, e que não é spoiler eu estar falando sobre as cidades, o que acontece nelas, porque cada vez que a gente lê a mesma história, a mesma cidade, nós interpretamos de maneiras diferentes. E é até curioso, porque tem um momento aqui que o Kublai Khan pergunta, você descreve as mesmas cidades da mesma maneira para outras pessoas? E aí o Marco Polo responde, sim, só que, na verdade, são histórias diferentes, embora sejam as mesmas cidades. Porque quando eu conto algo, o mais importante não é o que está sendo contado, mas o que quem está ouvindo retira da história. Estou falando com outras palavras. E ele termina dizendo de uma maneira muito bonita, o que comanda a narração não é a voz, mas o ouvido. Porque você só apreende aquilo que você quer ou que você consegue. Então, eu contando a mesma história para pessoas diferentes, as pessoas vão ter interpretações diferentes. É uma reconstrução. E por falar em reconstrução, existe uma outra cidade, para você ver como que o Ítalo Calvino disse que ele acha que com esse livro ele abarcou a maior quantidade de assuntos possíveis. Tem uma cidade aqui em que a cidade nunca para de se reconstruir. É sempre dia e noite, nunca para. E aí as pessoas perguntam assim, as pessoas não, Marco Polo pergunta, mas para que ficar se reconstruindo a cada dia, a cada momento? E aí alguém responde assim, porque no momento em que a construção para, que a reconstrução para,
a destruição começa. Estou falando com outras palavras. Mas é isso. A partir do momento que nós paramos de nos construir, de nos reconstruir, de aprender mais, de nos desenvolver, começa o declínio. Não apenas da cidade, mas da nossa própria vida. Mais uma reflexão interessante aí do Ítalo Calvino. Bem, esta é a recomendação de hoje, Ítalo Calvino, As Cidades Invisíveis, um clássico italiano, um clássico pós-moderno, um livro que foi escrito há 50 anos, mas que até hoje ainda gera interpretações, ainda gera debates. Um livro curtinho, que pode ser lido numa sentada e que pode ser relido a qualquer momento. Um livro que não tem spoiler, porque cada capítulo é uma nova cidade. E cada vez que você lê, você tem uma interpretação nova. Um livro que eu gostei e que recomendo muito. Muito obrigado, Henrique. E antes de terminar, eu gostaria de ler a última página, o último parágrafo, em que estão conversando Kublai Khan, o imperador, e Marco Polo, o viajante. E este, Marco Polo, responde para Kublai Khan uma coisa muito bonita e que eu vou levar para a vida porque eu achei muito bonito e reflexivo também. É dito: o inferno dos vivos não é algo que será. Se existe, é aquele que já está aqui. O inferno no qual vivemos todos os dias, que formamos estando juntos. Existem duas maneiras de não sofrer. A primeira é fácil para a maioria das pessoas: aceitar o inferno e tornar-se parte deste até o ponto de deixar de percebê-lo. A segunda é arriscada e exige atenção e aprendizagem contínuas. Tentar saber reconhecer quem e o que no meio do inferno não é inferno, e preservá-lo, e abrir espaço. Ítalo Calvino, As Cidades Invisíveis. Recomendo muito. Esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado se você chegou até aqui. Se você gostou do vídeo, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal. Essas coisas todas que você já sabe, que você já conhece e que não custa nada fazer. E é isso. Muito obrigado e até a próxima. Chega um momento da vida em que, entre todas as pessoas que conhecemos, os mortos são mais numerosos que os vivos. E a mente se recusa a aceitar outras fisionomias, outras expressões. Em todas as faces novas que encontra, imprime os velhos desenhos. Para cada uma descobre a máscara que melhor se adapta. Pensei, talvez a Delma seja a cidade a que se chega morrendo e na qual cada um reencontra as pessoas que conheceu. É sinal de que eu também estou morto. Também pensei, é sinal de que o além não é feliz. Meus amigos. Você conhece aquelas pessoas que não conseguem mais se abrir para o novo? Tudo que elas veem, elas associam a algo do passado. É isso. Sinal de que alguma coisa em mim, em nós, morreu. Mas também é sinal de que aquilo que já morreu, aquele que já morreu, aquela que já morreu, continua vivo em nós. Acabei de lembrar de 2 poemas, um do Paulo Franco e um do Mário Quintana. O do Mário Quintana diz assim: o passado não reconhece o seu lugar, está sempre presente. E um do Paulo Franco que ele diz assim: ainda vivo e morro por tua ausência presente em mim. Meu amigo, fica aí a reflexão para vocês.